O livro proibido da criação quântica. O código secreto que só os antigos conheciam. Capítulo 1. O mecanismo invisível da realidade. Tudo o que você vê é apenas o reflexo do que você não vê. Antes da matéria, existe a vibração. Antes da vibração, existe o padrão. E antes do padrão, existe você. Não o você da superfície, que se chama pelo nome, que tem CPF, que se olha no espelho, mas o você que vibra, que pulsa, que molda, o você que lembra, o você que sabe. O você que nunca dormiu, apenas foi envolto em véus. Este capítulo é o começo da remoção desses véus. Existe um mecanismo invisível que sustenta tudo o que chamamos de realidade, e ele não está fora, está dentro de cada pensamento que você tem, dentro de cada emoção que você sente, dentro de cada padrão que você repete sem perceber. A realidade não é algo que acontece com você, é algo que acontece através de você. O que você pensa, o que você acredita, o que você espera, tudo isso é como um código secreto sendo inserido num sistema gigantesco de criação. Um campo, um oceano invisível de informações e energia onde tudo se conecta. Esse campo já foi chamado de muitos nomes. A caixa, mente universal, matriz divina, campo quântico. Mas o nome não importa tanto quanto o funcionamento. Imagine que você está dentro de um espelho líquido. A cada pensamento que você emite, o espelho se move. A cada emoção que vibra em você, o espelho muda de cor. A cada crença que você mantém viva, o espelho se molda ao seu redor. E esse espelho responde, não com julgamento, não com moral, mas com precisão absoluta. Ele reflete aquilo que você realmente carrega, não o que você diz em voz alta, não o que você anota em post-its coloridos, mas o que você é em frequência. Você pode repetir 1000 vezes, eu sou próspera. Mas se o seu campo vibra escassez, o universo lerá escassez. Você pode desejar um amor lindo, mas se sua vibração carrega medo, abandono, desvalia, o que será refletido é exatamente isso. E é por isso que tantos rituais não funcionam. Por isso que tantas afirmações se perdem. Por isso que a lei da atração, para muitos, parece uma promessa falsa. A mente quântica não responde às palavras. Ela responde ao padrão oculto por trás das palavras. A vibração emocional impregnada no campo. O mecanismo invisível da realidade funciona como uma lente holográfica. O que você emana é decodificado em imagens, encontros, situações. A realidade à sua volta é apenas o relatório do seu campo interno. Por isso, transformar a realidade não começa lá fora. Começa onde poucos têm coragem de olhar, no porão da mente, no arquivo escuro da infância, nos programas que foram instalados enquanto você ainda nem sabia falar. Ali estão os códigos originais da sua experiência atual. E o que são esses códigos? São como fórmulas invisíveis que se repetem. Exemplo: não sou importante. Não, realidade onde as pessoas me ignoram. Tenho que lutar para conseguir. Realidade onde tudo vem com esforço. Ricos são corruptos. Realidade onde dinheiro escapa ou machuca. Cada pensamento recorrente, cada emoção não digerida, cada crença não examinada, é um tijolo na construção da sua vida exterior. Mas aqui vem a revelação. O código pode ser reescrito. Você não é vítima do que herdou. Você é o programador do que vibra. E ao mudar a frequência do seu campo, muda-se a lente e o mundo se transforma. O mecanismo invisível da realidade é movido pela consciência. E quanto mais consciência você ativa, mais acesso ganha ao painel de controle. Você sai do piloto automático. Você sai do ciclo de repetições. Você sai do labirinto. A realidade é moldável.
A realidade é obediente. A realidade é fluida como a luz. E você é luz, você é vibração, você é código. Neste livro, você vai aprender a acessar esse painel secreto. Vai entender os portais mentais. Vai se lembrar de como programar com intenção, com clareza, com alma. Mas antes de criar algo novo, precisamos ver o que está ativo agora. Quais padrões seu campo está emitindo? Quais memórias ainda vibram? Quais crenças estão rodando em segundo plano? Respire fundo. Feche os olhos por alguns segundos. Sinta. Você não precisa entender tudo agora, só precisa começar a ouvir, porque a realidade já está respondendo ao que você ainda não sabe que está dizendo. Capítulo 2. Pensamento, frequência e portal. Tudo começa com um pensamento, mas nem todo pensamento cria, nem todo pensamento vira realidade. A mente pensa milhares de coisas por dia, mas apenas algumas dessas ideias atravessam o campo, ganham massa energética e se tornam eventos, encontros, matéria. O que define isso? A frequência. Pensamento sozinho é como uma faísca. Frequência é o fogo. Quando um pensamento se associa a uma emoção forte, medo, desejo, raiva, gratidão, fé, ele começa a vibrar, começa a emitir uma assinatura energética no campo quântico. E essa assinatura vibra como um chamado silencioso, um código específico que encontra no grande oceano da criação tudo o que vibra igual. É nesse ponto que nasce o portal. Portais não são estruturas físicas, são pontos de acesso vibracional. A cada vez que você sustenta um pensamento com uma frequência intensa, você abre um desses portais. Eles conectam o seu campo interno com realidades possíveis, linhas do tempo, experiências, versões suas que já vivem aquilo que você deseja. Você pode imaginar a realidade como uma grande rede neural cósmica. Infinitas possibilidades estão o tempo todo esperando conexão. Quando você pensa, sente e acredita com coerência, você ativa uma rota. O portal se abre, o universo responde. Mas atenção, nem todo portal leva para onde você gostaria. Porque portais não entendem linguagem moral. Eles apenas obedecem à frequência. Se você sustenta, por exemplo, o pensamento "eu não consigo" com a frequência do medo, um portal se abre. E ele conecta você com uma realidade onde realmente você não consegue. Se você pensa "o mundo é perigoso" e vibra isso com intensidade emocional, um portal se abre para experiências de medo, traição, caos. O universo não pune, ele espelha. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você sustenta o pensamento "tudo conspira ao meu favor", com fé genuína e gratidão vibrante, um portal se abre e você começa a ser guiada por coincidências, encontros, soluções inesperadas. Você pensa em alguém e essa pessoa te liga. Você precisa de um valor e algo impossível acontece. Você muda sua vibração e o mundo começa a te obedecer, porque ele sempre obedeceu. A questão é, o que você tem emitido? Vamos entender com mais profundidade. Pensamento é a semente, o impulso inicial. Pode ser consciente ou automático. A maioria das pessoas vive repetindo pensamentos automáticos, herdados, condicionados. Esses pensamentos plantam, todos os dias, sementes no campo invisível. Frequência é a força vital que rega a semente. É o que dá vida ao pensamento. Sem frequência, o pensamento morre antes de brotar. Mas quando ele é regado com emoção intensa, positiva ou negativa, ele vibra, e tudo que vibra atrai. Portal é o espaço de passagem que se abre entre o campo interno e a manifestação externa. É o momento em que a realidade começa a se mover em direção ao que foi codificado por você. Às vezes rápido, às vezes lento, depende do grau de resistência e de coerência vibracional. Mas atenção, meu amorzinho,
O portal só se mantém aberto quando o pensamento plus frequência, plus ação estão em sintonia. Não basta pensar positivo, não basta sentir por um segundo e depois se perder em dúvida, não basta agir sem alinhamento. O universo exige coerência. Se você quer abrir um portal para a cura, precisa pensar na cura, sentir-se curada, agir como quem está se curando. Se você quer abrir um portal para a abundância, precisa pensar com prosperidade, sentir-se merecedora, agir com confiança, sem escassez. É esse tripé que sustenta o campo. Mas por que, então, às vezes o portal parece fechar? Porque a mente é um sistema energético vivo. Ela se contamina com ruídos, notícias negativas, falas tóxicas, crenças coletivas, ancestralidade não curada. Tudo isso interfere na frequência. Você precisa proteger o seu campo, proteger seu tempo, seu ambiente, sua atenção. Cada vez que você se deixa consumir pelo medo coletivo, você abaixa sua vibração e fecha portais que já estavam se abrindo. Cada vez que duvida de si mesma, você emite um código de conflito. E portais não respondem a conflito. Eles respondem à certeza interior. E aqui está a prática espiritual deste capítulo. Ritual de criação de portal vibracional. Escolha um desejo sagrado. Algo que você quer viver com o coração inteiro. Escreva esse desejo como se já tivesse acontecido. Exemplo: estou vivendo uma fase abundante e leve. Tudo flui para mim com facilidade. Sente-se em silêncio. Coloque a mão no coração. Feche os olhos. Inspire profundamente. Sinta esse desejo como verdade. Imagine como seria sua vida se isso já fosse real. O que você estaria sentindo? Quem estaria com você? O que teria mudado? Agora, diga em voz alta: com esta vibração, eu abro agora um portal entre mim e a realidade que já me pertence. Ao terminar, sorria, respire e haja. Dê um passo hoje, como quem já está na nova realidade. O portal responderá. O pensamento é seu. A frequência é sua. O portal também. Você é mais do que uma sonhadora. Você é uma arquiteta vibracional. E, a partir de agora, vai lembrar como ativar o que já está em você. O poder de criar realidades com a mente desperta. No próximo capítulo, vamos acessar um dos maiores segredos da criação consciente. O quinto elemento da manifestação. Você já conhece o pensamento, a emoção, a intenção e a ação. Mas há um elemento que poucos sabem e que transforma tudo. Capítulo 3. O quinto elemento da manifestação. A maioria das pessoas conhece os 4 pilares clássicos da manifestação: pensamento, emoção, intenção e ação. Esses são os elementos que formam a base de qualquer criação consciente. Mas existe um quinto elemento, esquecido, sutil, muitas vezes ignorado, que é capaz de acelerar, intensificar e estabilizar o processo de manifestação em níveis que a mente racional não compreende. Um elemento silencioso, invisível, mas absolutamente necessário para que o desejo deixe de ser uma ideia e se torne matéria. Esse quinto elemento é o espaço. Sim, meu amor. O espaço, o vazio, o receptáculo energético. O quinto elemento da manifestação não é um fazer, é um permitir. É o campo vibracional onde o universo pode, finalmente, entregar o que você pediu. Imagine que você quer receber água da chuva. Você pode dançar, cantar, desejar, gritar ao céu. Mas se não colocar um recipiente, a água cai e se perde. A maioria das pessoas está pedindo com a alma, mas não está abrindo espaço. O espaço é um código energético de prontidão e confiança. Ele diz ao universo: eu não apenas quero, eu estou pronta. Já limpei o que bloqueava. Já parei de controlar, agora eu recebo. Mas o que significa criar espaço na prática?
vamos entender esse quinto elemento através de 3 camadas principais. 1. Espaço mental. A mente cria, mas também atrapalha. Você pensa, deseja, mas logo em seguida tenta controlar como tudo vai acontecer. Começa a calcular, prever, desconfiar. E assim, o que era campo fértil vira ansiedade. O espaço mental é a capacidade de acalmar o ruído, de não precisar ter todas as respostas, de não sufocar o desejo com medo disfarçado de planejamento. Criar espaço mental é confiar que o universo sabe caminhos que você não sabe. Prática. Após declarar seu desejo, silencie, respire, medite, caminhe, desconecte da necessidade de saber como. O espaço é onde o milagre entra. 2. Espaço emocional. Se o seu campo emocional está lotado de medo, raiva, apego ou ressentimento, não há espaço vibracional para o novo. É como tentar decorar uma casa sem tirar os móveis antigos. A nova realidade precisa de espaço emocional para se ancorar, e isso exige perdão, desapego, ressignificação. Prática, escreva uma carta de liberação. Liste tudo o que emocionalmente ainda ocupa sua alma. Pessoas, mágoas, dores. Depois diga, eu honro. Eu libero. Eu abro espaço para o novo. Se puder, queime essa carta com consciência. A liberação emocional é um dos maiores gestos de manifestação acelerada. 3. Espaço físico. A matéria também obedece à energia. Ambientes abarrotados, desorganizados, sujos, vibram confusão. E onde há confusão, há resistência vibracional. Criar espaço físico é uma forma silenciosa de dizer, estou pronta para o novo. Prática. Escolha um espaço da sua casa. Pode ser uma gaveta, uma prateleira, uma caixa. Esvazie, limpe e diga, este espaço agora é um portal. Ele representa a chegada do que é meu por direito vibracional. Não subestime esse gesto. O universo ama clareza. E clareza se manifesta em gestos visíveis. Agora, escute isso com o coração aberto. O espaço não é espera. O espaço não é passividade. O espaço é um campo vibracional de prontidão. É como um altar vazio esperando a divindade, como o útero que se prepara antes de gerar, como o céu que abre antes da luz descer. Muitas pessoas pedem, mas não têm onde receber. Pedem amor, mas ainda vibram mágoa. Pedem prosperidade, mas ainda odeiam quem é rico. Pedem liberdade, mas ainda se apegam a tudo. O espaço é o portal da recepção. É ele que transforma um desejo em realidade. E aqui está uma invocação poderosa que você pode repetir para ativar o quinto elemento. Invocação do espaço. Eu abro espaço. No corpo, na mente, no coração, na vida. Eu não preciso mais controlar. Eu não preciso mais saber. Eu me retiro da porta para que o universo entre. Que venha o que é meu. Que chegue o que vibra comigo. Hoje eu não peço, eu recebo. Ao ativar o quinto elemento, você sela o ciclo da manifestação, porque só manifesta quem sustenta espaço, quem para de correr e começa a confiar. Quem não apenas deseja, mas permite. No próximo capítulo, vamos falar de um dos maiores segredos escondidos da espiritualidade quântica, mente causal, X mente reativa. Você vai entender por que 95% das pessoas criam sem saber e como se tornar parte dos 5% que comandam, com consciência, sua própria realidade. Capítulo 4. Mente causal, X mente reativa. Se você pudesse observar sua própria mente do lado de fora, como quem assiste a um filme antigo projetado numa parede, o que veria? Provavelmente perceberia uma enxurrada de pensamentos, cenas do passado, preocupações do futuro, vozes que nem são suas, e então entenderia que grande parte do que você acredita ser você pensando, na verdade,
É só sua mente reativa funcionando no automático. A mente reativa é veloz, impulsiva, fragmentada. Ela reage a estímulos externos, padrões herdados, traumas não resolvidos. Ela te faz repetir ciclos, tomar decisões baseadas no medo, duvidar de si mesma. Ela te aprisiona dentro de uma bolha de repetições inconscientes. E o pior, ela te convence de que está no controle. Mas existe outra mente, mais profunda, mais silenciosa, mais poderosa. A mente causal. A mente causal é o ponto de origem de todas as criações conscientes. Ela é quem planta os códigos no campo. Ela não reage, ela emite, ela não sobrevive. Ela cria. E a maioria das pessoas vive presa no plano reativo, achando que está criando, mas apenas está respondendo, como um eco, aos estímulos do mundo ao redor. Vamos entender a diferença de forma clara e profunda. Mente reativa. Vive no piloto automático. Reage com base em memórias emocionais. Toma decisões por medo, culpa ou necessidade de aceitação. Busca repetir o conhecido, mesmo que doloroso. Interpreta a realidade de forma limitada e pessoal. É dominada por crenças herdadas e padrões coletivos. Emite sinais fracos e conflitantes para o universo. Atrai mais do mesmo. Exemplo: você vê alguém sendo bem-sucedido e sua mente reativa ativa o ciúme. Pensa: isso nunca acontece comigo. Emite uma frequência de escassez, reage com frustração e cria mais da mesma realidade. Falta, mente causal. Atua a partir da presença e da consciência. Cria com base em intenção pura e visão clara. Se conecta com o campo quântico sem resistência. Alinha pensamento, emoção e ação com coerência. Não depende do externo para validar o interno. Emite sinais potentes e consistentes. Abre portais vibracionais com precisão. Atrai realidades elevadas. Exemplo: você vê alguém sendo bem-sucedido e sua mente causal pensa: isso é um espelho. É uma lembrança do que também posso viver. Sente gratidão. Permanece em alta frequência e abre espaço para a prosperidade. A chave está em saber quem está no comando da sua mente agora, porque a verdade é que sua realidade atual foi criada pela mente que você mais alimentou. Se sua vida está cheia de repetições dolorosas, decisões precipitadas, padrões familiares, provavelmente quem tem guiado sua vida é sua mente reativa. Mas, meu amorzinho, aqui vai uma verdade que pode mudar tudo. Você não é sua mente reativa. Você é a consciência por trás dela. E pode decidir, a qualquer momento, acessar o plano causal. Mas como fazer isso? Como silenciar os ruídos e assumir o comando? Ritual de mudança de mente. Reconheça o padrão. Toda vez que se pegar reagindo com medo, dúvida, pressa ou culpa, pare. Diga em voz baixa: eu vejo você, mente reativa. Respire profundamente 3 vezes. O ar é a ponte entre os dois planos. A respiração interrompe o automatismo. Faça a pergunta-chave: se eu já fosse a versão que vive a realidade que desejo, como eu pensaria agora? Essa pergunta tira você da reação e te coloca no comando. A mente causal responde. Haja a partir da resposta. Mesmo que pareça estranho, mesmo que vá contra o impulso, ação causal é decisão consciente, não reação emocional. Âncore o novo. Crie um símbolo físico para lembrar sua mente de que agora ela não governa sozinha. Pode ser uma pulseira, uma palavra no espelho, uma imagem no celular, algo que diga: eu comando, eu crio, eu sou a causa. Agora escute com atenção, meu amor. O universo não reage ao que você diz querer. Ele responde ao campo mental que você sustenta mais vezes. Não adianta dizer, quero abundância, se sua mente reativa vive pensando, não vai dar. Não adianta querer um novo amor, se sua mente reativa está presa ao medo da rejeição.
Você precisa mudar a mente que emite, e isso exige escolha, prática, presença. Mas uma vez que você acessa o plano causal com constância, a realidade começa a se reorganizar. Você sente, você vê, você sabe, e nada mais será como antes. No próximo capítulo, vamos adentrar um dos mistérios mais guardados pelos mestres: a máquina quântica da alma. Você vai entender que dentro de você existe um sistema vibracional capaz de gerar realidades inteiras e que está ativado, mesmo quando você não percebe. Capítulo 5. A máquina quântica da alma. Dentro de você existe uma estrutura viva, pulsante, vibracional, uma espécie de engrenagem energética que nunca dorme. Mesmo quando você desacredita, mesmo quando você desiste, mesmo quando tudo parece parado, essa máquina está funcionando. Ela é invisível aos olhos físicos, mas perceptível a quem aprende a sentir. Ela não tem engrenagens metálicas, nem fios, nem comandos lógicos. Ela funciona através da frequência da alma, e quanto mais você compreende essa máquina, mais percebe que sua realidade externa é apenas um reflexo do que ela está processando internamente. A máquina quântica da alma não é uma metáfora, ela é real. Um sistema vibracional inteligente que processa memórias, emoções, intenções e códigos espirituais e os transforma em eventos, encontros, oportunidades e realidades. Você já se perguntou por que certas situações parecem se repetir em sua vida? Por que certos tipos de pessoas sempre cruzam seu caminho? Por que, mesmo fazendo afirmações positivas, a vida parece travada em certas áreas? A resposta está nessa máquina. Ela só manifesta o que está calibrada para emitir. O funcionamento da máquina. Pense em sua alma como uma antena viva. Ela emite sinais para o campo quântico. Esses sinais não vêm das palavras que você diz, mas sim da soma vibracional entre sua mente, seu coração e suas crenças mais profundas. A máquina é composta por 5 mecanismos ocultos, e vamos explorá-los agora. 1. O núcleo da verdade interna. Esse é o ponto central da máquina. Ele armazena o que você acredita ser verdade sobre si mesma. Mesmo que você diga, sou capaz, se o núcleo está vibrando, eu não mereço, essa será a frequência dominante. A máquina sempre se alinha com a sua verdade emocional mais profunda, não com suas palavras conscientes. Exercício. Pergunte a si mesma: o que eu realmente acredito que posso viver? Qual parte de mim ainda não se sente digna? A resposta ativará a recalibração do núcleo. 2. O disco das emoções armazenadas. Aqui ficam as emoções que você guardou, desde a infância, de vidas passadas, de traumas esquecidos. Essas emoções formam trilhas vibracionais que repetem padrões. Se o disco está gravado com dor, rejeição e escassez, a máquina vai continuar girando nessa frequência. Exercício. Sente-se em silêncio, com os olhos fechados. Traga à mente a última situação que te feriu profundamente. Agora, diga: eu reconheço essa dor. Eu permito que ela se dissolva. Eu regravo este disco. Respire e visualize o disco sendo limpo com uma luz dourada. 3. A bússola da intenção verdadeira. Esse mecanismo capta a origem da sua intenção. Você pode querer um relacionamento, mas está pedindo por carência. Você pode querer dinheiro, mas está vibrando desespero. A intenção verdadeira não é o desejo superficial, mas a frequência que o sustenta. A máquina é sábia. Ela não responde ao que você quer. Ela responde ao porquê você quer. Exercício. Pergunte-se: o que eu realmente quero sentir ao conquistar isso? Minha intenção está vindo da confiança ou da falta? Ao identificar a origem, realinhe. Eu escolho isso por amor, não por medo. Isso muda tudo. 4. O campo das ações energéticas. Tudo que você faz, mesmo em silêncio,
tem uma carga vibracional. Cada atitude sua, inclusive aquelas invisíveis aos olhos dos outros, são comandos para a máquina. Você pode falar que quer prosperar, mas se age com comparação, inveja ou sabotagem, sua máquina registra e emite esse código. Exercício. Escolha 3 atitudes diárias que sustentem sua nova realidade. Pode ser arrumar sua casa como se já fosse rica, cuidar do corpo como quem já se ama, organizar suas finanças como quem já tem prosperidade fluindo. Isso envia comandos coerentes à máquina. 5. O cristal central, o reator da alma. No centro da máquina existe um cristal simbólico. É o ponto de maior pureza energética. Quando você acessa esse cristal, você ativa seu potencial original de criação. É nele que mora a centelha divina. É dele que parte o sinal mais puro da manifestação. Mas ele só pode ser acessado em estados elevados de consciência. Exercício. Durante uma meditação profunda, visualize um cristal dourado no centro do seu peito. Veja ele pulsando. Diga mentalmente: eu me reconecto à minha origem. Eu manifesto com pureza. Eu crio em nome da luz. Esse momento desbloqueia o poder original do seu campo, calibrando a máquina. Agora que você conhece os mecanismos, aqui vai a verdade que ninguém te contou. A máquina nunca para. Ela está criando sua realidade agora. A questão não é fazer ela funcionar, é calibrar para que ela funcione a seu favor. E isso não se faz apenas com pensamentos positivos, se faz com coerência vibracional, com alinhamento, com verdade. Sua alma é a engenheira dessa máquina. E ela sabe exatamente o que fazer quando você silencia os ruídos do ego e permite que a vibração assuma o comando. Afirmação de ativação da máquina quântica da alma. Hoje, eu assumo minha posição de criadora. Recalibro minha máquina interna com amor, consciência e verdade. Eu liberto o velho. Eu honro o que fui. E abro espaço para a versão mais elevada do que posso ser. Minha alma emite. O universo responde. No próximo capítulo, vamos revelar um ritual oculto que ativa o código de criação quântica através da simbologia, da repetição e da intenção guiada, o ritual da matriz. Prepare-se para entrar num campo onde o tempo e o espaço se dobram, e a realidade começa a responder em tempo real ao que sua alma transmite. Capítulo 6. O ritual da matriz. Há um momento em que o conhecimento precisa se transformar em prática. Um ponto em que a sabedoria acumulada se curva diante da ação vibracional. A mente pode entender, a alma pode lembrar, mas é o ritual que ancora. É através dele que a realidade é moldada, não como ideia, mas como frequência viva, materializada e operante. E neste capítulo, você aprenderá algo que os antigos nunca escreveram, nunca ensinaram em palavras comuns, porque esse conhecimento era transmitido apenas de alma para alma. Na penumbra dos templos, sob o som de tambores que ressoavam em outra dimensão, era o segredo dos mestres, o ritual da matriz. O que é a matriz? A matriz não é uma prisão. Ela é um campo de pura potencialidade, onde tudo é possível. Ela responde não à força, mas à vibração que você emite. Imagine a matriz como uma vasta tapeçaria quântica. Cada pensamento seu é uma linha. Cada emoção, um fio de ouro ou de sombra. Cada ação, um nó ou um laço. E o que chamamos de realidade é o desenho final dessa tapeçaria. Mas os mestres antigos descobriram um caminho para acessar o painel oculto dessa matriz. Uma forma de programar a realidade como quem digita um comando sagrado no universo. Esse é o objetivo do ritual. Os 3 pilares do ritual. Antes de realizar o ritual, você precisa compreender os 3 pilares sagrados que o sustentam. 1. A intenção arquetípica.
Não se trata apenas de querer algo. Trata-se de acessar o arquétipo original do que se deseja manifestar. Por exemplo, você não quer apenas dinheiro, você quer liberdade, fluidez, reconhecimento, o arquétipo da abundância viva. O ritual exige que você nomeie o arquétipo e o sinta. Dê forma a ele. Veja-o diante de você como uma entidade luminosa. Sinta o que ele traz. Esse é o primeiro selo que ativa a matriz. 2. A geometria do movimento. Cada parte do seu corpo emite um campo. O gesto certo, no momento certo, com a intenção certa, cria um círculo de comando. No ritual da matriz, você precisará mover-se com consciência, mesmo que sutilmente. Mãos, respiração, olhos, tudo se alinha. Esses movimentos não são estéticos, eles são matemática espiritual. São como códigos gestuais que destravam o campo. 3. A palavra de entrada. Você precisará usar palavras antigas, mas não necessariamente conhecidas. Não é o idioma que importa, é a frequência. Você pode criar a sua própria palavra de comando, contanto que ela venha da alma, algo como Anateru Lamuk Tiaran, que significa eu comando com amor, eu ativo com luz. Você saberá a palavra certa quando ela fizer seu corpo arrepiar. Esse é o terceiro selo. Com os 3 pilares prontos, você pode começar. O passo a passo do ritual. Prepare um espaço silencioso, de preferência à noite, entre 21 horas e 3, o horário em que os véus da matriz estão mais finos. Acenda uma vela branca ou dourada. Ela representa o portal de acesso ao código da matriz. Descalce-se, pise no chão com os 2 pés e diga: eu me ancoro à terra e ao céu, que a matriz me reconheça. Feche os olhos e visualize um cubo dourado à sua frente. Dentro dele está a versão mais elevada da sua realidade. Veja-o girando lentamente. Respire profundamente 3 vezes. Toque o centro do peito com a mão direita. Com a esquerda, estenda o braço à frente. Diga em voz firme sua palavra de comando. Anateru Lamuk Tiaran. Sinta a resposta. Você poderá sentir calor, arrepios ou uma onda de silêncio denso. Isso significa que a matriz respondeu. Agora, mova as mãos como se estivesse costurando fios invisíveis. Esses movimentos ativam a geometria do movimento. Faça-os lentamente, com presença, durante pelo menos 2 minutos. Fale seu arquétipo em voz alta. Eu manifesto a liberdade abundante. Eu sou o canal da criação divina. Para finalizar, visualize a realidade desejada já acontecendo e diga a frase de encerramento. Está feito, já existe. Que a matriz agora o espelhe com perfeição. Após o ritual, não espere um sinal imediato, mas perceba os próximos 7 dias. Você sentirá mudanças sutis e às vezes radicais no campo à sua volta. Pessoas que somem, oportunidades que surgem, vontades que se transformam. A matriz responde de formas que nem sempre parecem lógicas, mas são sempre precisas. E lembre-se, você pode repetir o ritual sempre que sentir desalinhamento. Ele é como uma senha viva, um lembrete ao universo de que você lembra, de que você assumiu o comando. Afirmação final do ritual. Eu sou a chave, eu sou o código, eu sou o campo. Nada está fora, tudo vibra através de mim. E através de mim, a matriz responde com exatidão divina. Com isso, encerramos este livro. Mas o verdadeiro começo está dentro de você. Agora que conhece o mecanismo, o código, a máquina e o ritual, o que você fará com esse poder? A matriz observa e aguarda seu comando.